quero, de maneira bem breve, compartilhar com os irmãos o primeiro livro de Samuel, capítulo 3, do versículo 1 ao 3, que fala assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote ali, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver. E o versículo 3 diz assim: e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Irmãos, esse texto, eu me identifico muito com ele, porque esse texto ele é muito atual para os dias de hoje, para as nossas vidas. E ele nos relata, né, o tempo em que o jovem Samuel ele foi chamado para servir ao Senhor. E o capítulo 2, alguns versículos mostram que o contexto a qual o jovem Samuel estava servindo, naquela época, era um contexto totalmente de depravação no meio do povo de Deus, porque a Bíblia diz que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, faziam o que era mal diante dos olhos do Senhor. E eles não se importavam com o Senhor. E era dentro desse contexto que o jovem Samuel estava servindo ao Senhor. E alguns versículos claramente nos mostram aqui que o jovem Samuel ele estava servindo a Deus com toda integridade, com toda verdade, com toda sinceridade. E a Bíblia fala claramente que esses jovens eles conseguiram distanciar o povo de Deus, porque aquilo que era ofertado na casa do Senhor, eles tomavam para si, eles se prostituíam, então eles viviam num contexto de carnalidade muito grande. Mas a Bíblia diz que o jovem Samuel crescia em graça e estatura diante dos homens, mas ele servia ao Senhor com integridade. Eu quero chamar a atenção porque a gente fala de um profeta jovem, um profeta que tinha uma decisão no coração de servir a Deus com verdade, com sinceridade. O capítulo 2, os versículos 11, 21 e 26, você vai ver 3 vezes os versículos mostrando que Samuel servia ao Senhor, que o compromisso de Samuel era com o Senhor, que Samuel tinha um relacionamento com Deus. E aqui eu quero falar nesse texto de 2 personagens. Um se chama Samuel e o outro se chama Eli. Eli é uma geração de sacerdote velha, uma geração de sacerdote que tem um contexto de mensagem que muitas vezes eles carregam consigo por um longo tempo e acostumam-se com aquilo a tal ponto de que algumas coisas começam a acontecer e eles não têm mais força para repreender aquilo que está errado. Ou seja, foi o que aconteceu com Eli. Eli, ele perdeu a força de repreender os seus próprios filhos que estavam dentro da casa do Senhor fazendo o que era errado. O jovem Samuel, porém, era um jovem diferente. Era um jovem que ele tinha um compromisso com Deus. Era um jovem que tinha envolvimento com Deus. E o mais interessante de nós observarmos aqui, porque você vai ver assim, certo dia estando ali no lugar acostumado. Ou seja, havia já um costume para Eli e um comodismo tão grande que ele estava ali dentro do templo, diante da casa do Senhor, como de maneira já costumeira. E tem pessoas que nos dias de hoje estão assim, estão acostumadas a estar na casa do Senhor, vivem de maneira costumeira, até como se fosse um convívio social. Tem pessoas que vão à casa do Senhor apenas, muitas vezes, para rever amigos, para rever irmãos. Mas, diferente de Samuel, ele estava servindo ao Senhor. Ele tinha um compromisso com Deus. Ele tinha um compromisso com o Senhor que as circunstâncias que aconteciam não alteravam aquilo que estava dentro do coração dele.
As circunstâncias não podem alterar aquilo que está dentro do nosso coração. A Bíblia diz, Provérbios 4:23, que sobre tudo que se deve guardar, guarda, pois, o teu coração, porque dele dependem as decisões da tua vida. E a Bíblia fala claramente que aquele jovem, ele servia ao Senhor. As circunstâncias não devem alterar quem você é, o seu compromisso com Deus. Se você for para Daniel capítulo 1, versículo 8, diz assim: e resolveu Daniel firmemente no seu coração não se contaminar. Ou seja, Daniel tomou uma decisão no seu coração, mesmo que estava distante, havia sido levado pela Babilônia, ele estava preso, tinha um rei que era ruim, e que era um rei chamado Nabucodonosor, mas dentro do coração de Daniel havia um compromisso com Deus, que ele não se deixava alterar por causa das circunstâncias. Irmãos, a gente está vivendo hoje dias que as circunstâncias querem alterar o compromisso do nosso coração. E nós não podemos deixar com que isso aconteça. E, infelizmente, tem pessoas que estão acostumadas, como o sacerdote ali. Há uma geração que vive um contexto de palavra que parece que ele diz: o meu tempo era assim, a minha época era assim, eu fazia assim. E a gente percebe que Deus está levantando uma geração diferente. Uma geração que realmente ama a sua palavra, que realmente ama a sua presença, que realmente não faz o que os outros fazem, porque nem tudo que todo mundo faz é certo. E não é porque todo mundo está fazendo que você tem que fazer também. Muitas vezes um compromisso com Deus te leva a ter atitudes diferentes do que as pessoas têm. O teu compromisso com Deus não pode ser guiado por passo de outras pessoas, como aconteceu com o sacerdote ali. O que foi que aconteceu com o sacerdote ali? A Bíblia diz que ele estava acostumado dentro da casa do Senhor e os seus olhos já não enxergavam mais. Tem pessoas que estão perdendo a visão das coisas de Deus. Irmãos, é uma geração de homens que estão perdendo a visão daquilo que Deus está fazendo. Isaías 43, versículo 19, diz: eis que farei uma coisa nova, e colocarei caminho no ermo, e abrirei um caminho no meio do mar. Sabe, irmãos, Deus está fazendo coisas novas, levantando uma geração nova, que ama a sua palavra, conduzido pelo seu Santo Espírito, mas tem homens antigos que estão acostumados com coisas do passado, que não querem que as coisas que Deus está fazendo novas evoluam, progridam. E o nosso coração precisa estar inclinado a fazer a vontade do Senhor. Nós precisamos ser como a geração de Samuel, que ama a sua presença, que ama a sua palavra, que muitas vezes até com a inexperiência, pode até falhar, pode até errar, mas amam a presença de Deus. Aí aqui a gente observa, os olhos de Eli já estavam escurecendo ao ponto de não poder ver. Sabe, irmãos, é uma geração que já não enxerga mais as promessas de Deus, que já não enxerga mais o futuro da igreja do Senhor, que olham para a igreja do Senhor e querem enchê-la de programação, como se aquilo fosse o suficiente para manter uma igreja cheia de pessoas. Nós não queremos uma igreja cheia de pessoas por causa de programação. Nós queremos uma igreja cheia de pessoas que amam a sua presença, que buscam a sua presença. A Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 8, versículo 17, eu amo os que me amam e os que me buscam me encontrarão. Isaías 55, versículo 7 diz assim: buscai ao Senhor enquanto está perto. Sabe, irmãos, nós precisamos ser essa geração que ama Deus de verdade. Essa geração que quer buscar a sua presença, que quer um compromisso com Ele. E aqui a gente olha para a vida de Samuel e a gente precisa se espelhar nisso. A gente precisa se espelhar que ele estava servindo. E se você voltar ao primeiro versículo, você vai ver, a palavra do Senhor era muito rara. Parece que é o contexto daquilo que a gente está vivenciando nos dias de hoje. A gente está vivendo um contexto de pessoas que querem trazer muitas palavras do coach, muitas palavras emocionais, muitas palavras que alimentam o ego, muitas palavras que massageiam a alma, mas não confrontam com a verdade, fazendo com que o homem mude sua vida.
denunciando o pecado, dizendo que você tem que viver uma vida de santidade, dizendo que você tem que ter compromisso com o Senhor, mas não querem amaciar o ego dos homens. Irmãos, nós precisamos criar uma igreja, uma geração de pessoas que amem a Deus, por mais que muitas vezes nós tenhamos que padecer por Cristo, mas venhamos padecer e glorificar o seu nome. E aqui a gente olha uma geração como a geração de Eli, uma geração que passa a mão na cabeça daquele que está errado, que foi o que aconteceu com seus filhos Ofni e Finés. O versículo 14, o versículo 12 me assusta muito, do capítulo 2 de 1 Samuel, porque a Bíblia diz que os filhos de Eli não se importavam com o Senhor. Irmãos, isso é um contexto tão atual. É uma geração de pessoas que não se importam mais com Deus. Parece que Deus está alheio aos pecados dela. Parece que Deus não enxerga mais o que elas estão fazendo. São pessoas que elas estão dentro da igreja, mas vivem de máscara, de maquiagem. Sabe, não se importam com Deus de verdade. Vivem uma vida de pecado, uma vida de mentira, uma vida de engano, uma vida de zombaria. Parece que são como esses jovens, têm esse mesmo espírito dentro de si. Mas eu quero que Deus levante hoje uma geração como a geração de Samuel, uma geração que ama a palavra e que quer servi-lo verdadeiramente. Sabe, uma geração que diz assim: eu estou na casa do Senhor porque eu quero servi-lo. O meu compromisso não é com homens, o meu compromisso não é com pastor, o meu compromisso não é com liderança, o meu compromisso é com Deus. E às vezes, irmãos, eu fico olhando, conversando com alguns pastores, e eles falam sobre a dificuldade de encontrar obreiros. E eles falam hoje como é difícil nós encontrarmos obreiros, congregações que estão sem líderes, congregações que estão sem pessoas, porque as pessoas não querem mais servir, as pessoas não querem mais ser apedrejadas. Se nós olharmos e voltarmos o capítulo 21 de Gênesis, versículo 14, eu gosto muito desse texto, porque a Bíblia fala ali que Abraão se levantou de madrugada e ele pega o seu filho com a egípcia Agar e ele pega um odre de água e dá ao menino e expulsa o menino de casa. E o mais interessante que me chama a atenção é porque nenhum pai tem o prazer de despedir o seu filho. Nenhum pai tem o prazer de expulsar o seu filho de dentro de casa. E principalmente no contexto que aconteceu, porque quando nasceu Isaac e no 8º dia ele foi circuncidado, a Bíblia diz que Ismael estava zombando, tinha 14 anos e estava zombando dele. E Sara viu aquela cena e não gostou. E Sara chega para Abraão e diz assim, despede a egípcia e o seu filho, porque ele está zombando no meu filho. Eu quero que você expulse ele de casa. A Bíblia diz que aquela palavra foi ruim aos olhos de Abraão. E Abraão foi conversar com Deus. E esperava que Deus dissesse para ele que ele não fizesse aquilo. E Deus disse, ouça a voz da tua mulher. Irmãos, é difícil demais obedecer à voz de Deus dentro de um contexto como esse. Porque ele achou que Deus iria dizer para ele, não escute ela não. E Deus disse para ele, escuta ela. Obedece, expulsa o menino de casa. Agora, o mais interessante é que Deus disse, eu farei dele uma grande nação, porque é descendência sua. Ou seja, Deus tinha um compromisso com Abraão e Abraão tinha um compromisso com Deus tão grande que Ismael já era abençoado por ser descendência de Abraão. Líderes precisam ter compromisso com Deus. Líderes precisam obedecer à sua voz. Por mais que seja um confronto àquilo que nós pensamos fazer, mas nós devemos obedecer à voz do Senhor diante de qualquer circunstância. Sabe, irmãos, para Abraão foi difícil tomar aquela decisão, porque a Bíblia diz que de madrugada ele se levanta, chama o seu filho, chama Agar, coloca água, dá um pedaço de pão e diz, sai de casa. E aí você vai ver, quando Deus chama Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, a Bíblia diz que Deus fala para ele assim, sai da tua terra, da tua parentela para a terra que eu te mostrarei, e ser tu uma bênção.
Ele saiu sem saber para onde ia, mas saiu em obediência à voz de Deus. Agar saiu da sua casa porque ouviu a voz do homem, mas a Bíblia diz que ela saiu errante pelo caminho. Quando você obedece à voz de Deus, você não sabe para onde vai, mas você sabe que vai chegar em algum destino, porque você está ouvindo a voz de Deus. Agar, como ouviu a voz do homem, ela não sabia para onde iria e ela saiu errante. Ela não tinha um caminho a percorrer. Porque quando nós nos deixamos ser conduzidos pelo homem, nós não sabemos aonde vamos e nem aonde vamos chegar. Nós precisamos entender que devemos ouvir a voz do Senhor. Eu não sei quanto tempo tenho. A irmã sinaliza para mim aí, em nome de Jesus. Mas servir a Deus em meio a esse contexto, servir ao Senhor diante dessas circunstâncias, precisa fazer parte da nossa vida, como a Bíblia fala aqui. E para finalizar, se você for observar aqui, o que foi que Eli fez? Eli pegou, da mesma forma que ele foi se deitar, como de costume, ele queria fazer com que o jovem Samuel fizesse a mesma coisa. É uma geração de pessoas que já não conseguem mais servir e querem que você também não sirva mais. É uma geração de pessoas que já se acomodaram e querem que você se acomode também. É uma geração de pessoas que deixou de servir e quer que você deixe de servir. É uma geração de pessoas que deixou de enxergar e querem que você deixe de enxergar também. É uma geração que vive presa a um contexto do passado e não se apega ao novo de Deus. É uma geração que vive daquilo que é recordação na sua vida, daquilo que passou e não quer deixar quem Deus levantou viver uma nova história. Aí a Bíblia diz que ele estava servindo no templo antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Sabe, irmãos, tem uma geração que antes de Jesus voltar, Deus vai usar poderosamente. Uma geração que tem compromisso com Ele. Uma geração que está nessa vigília hoje, buscando a Ele. Uma geração que passa horas e horas na presença do Senhor. Ontem eu falei sobre um contexto na igreja que, infelizmente, tem pessoas que não sabem mais o que é o seu secreto. Sabe, como lá em Mateus 6,6 diz assim: tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu pai no secreto, porque o teu pai que está no secreto te vê e te recompensará. Tem muita gente distraída no secreto, tem muita gente que já está acomodada com o secreto, tem muita gente que não busca mais a intimidade do secreto, tem muita gente que já deixou de servir a Deus no secreto, tem muita gente que o seu secreto já é um lugar de morte, porque deixou de ser um lugar de intimidade. Mas a geração de Samuel não. A geração de Samuel quer o secreto, quer o Deus do secreto, quer falar com o Pai que vem no secreto, porque sabe que é no secreto que vem a recompensa do Senhor. Então, eu ministro na sua vida nesta tarde, que o Senhor levante a sua vida como o jovem Samuel. Sabe, uma geração de homens que vão servi-lo nesse último tempo, avivados pelo fogo do Espírito Santo de Deus, avivados com óleo que não deixa a lâmpada de Deus se apagar, avivados com fogo que vai inflamar outras vidas e que Deus vai bradar dos céus dizendo: Samuel, Samuel, chamando pelo seu nome, Glauber, Glauber, chamando pelo seu nome e dizendo, e você dizendo: eis-me aqui, usa-me a mim. Que Deus abençoe a sua vida nesta tarde. Que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.